é o papel do gestor parar para pensar, aqui dentro eu tenho que defender os meus professores, porque senão nem consigo formar valores, nem consigo inspirar para um trabalho que revele-se num bom rendimento escolar. Dá trabalho educar, mas dá mais trabalho não educar. Moi Camoi, bem-vindo ao podcast Papo de Educador. Eu sou o professor Damione Damito e o tema de hoje é as competências socioemocionais do educador. Bem-vindo a mais um episódio do podcast Papo de Educador. Esse é mais um da série de episódios gravados durante a feira BET Brasil Educar, que está sendo realizada na cidade de São Paulo durante o mês de maio de 2019. Não sei se você está ouvindo esse podcast em 2025. É possível, acontece, né? É a famosa cauda longa. Então seja bem-vindo a esse podcast, onde nós aproveitamos esse grande encontro de apaixonados pela educação da BET, que é a maior feira de tecnologia e educação da América Latina, para trazer temas que são extremamente relevantes à vida do professor. E eu tenho muita alegria de trazer esse tema para vocês hoje, porque está alinhado com uma das ideias do Papo de Educador, que é tratar a vida pessoal do educador, não somente a parte pedagógica, que é realmente o nosso mote, é aquilo que nós temos feito, é sobre aquilo que nós temos falado, e nós encontramos oportunidades aqui para falar sobre isso, mas antes de entrar nesse tema, claro, eu quero apresentar as pessoas que estão nos acompanhando. Queria anunciar, não apresentar, né, Sérgio? Não é apresentação. Já é de casa, né? Já é de casa, já pediu várias músicas no Fantástico, né? Pô, já pedi, cara. Já tá virando aí uma playlist enorme, né? Tá aqui com a gente, você já deve ter conhecido a voz do professor Sérgio Daniel Ferreira, que é o embaixador aqui do podcast Papo de Educador, e tá me acompanhando nessa grata missão de cobrir a BET Educar. Mais uma vez, bem-vindo à sua casa. Bom, eu que agradeço, né, de estar aqui presente nessa feira interessante, que traz aí para o CERN nesse momento precioso discutir aí a questão da educação no Brasil, não só no Brasil e no mundo, né, e não só falar de tendência, mas falar de reconstrução de processo educativo, que acho que talvez seja o mais interessante de tudo isso. Bacana, e pela primeira vez então aqui no podcast Papo de Educador, queria apresentar para vocês o psicólogo Léo Freiman, psicoterapeuta. Todo psicoterapeuta é um psicólogo também, né? Eu fiz a faculdade de psicologia, depois a especialização em psicologia escolar, o mestrado em psicologia escolar e do desenvolvimento humano e o master em neurolinguística. Então a base mesmo é a psicologia. E foi daí justamente todo o direcionamento da minha carreira que culminou na temática que a gente vai conversar hoje. Então quero agradecer vocês pela oportunidade de compartilhar aqui do stand da FTD, algo que para mim é motivo de muita celebração, né? O fato de que educar está ficando cada vez mais fácil, né? Os educadores cada vez mais tranquilos, a gente vê assim todo mundo muito sereno em sala de aula, as crianças mais solistas e as mães mais fofas. Na Finlândia. Eu vim comemorar tudo isso aqui na feira, só que não. Cara, gente, na Suíça provavelmente, né? Foi muito legal. Tipo, o que esse xarope tá falando? Pena que o bicho não pode ver nossa cara. Eu falei, gente, o que tá acontecendo? Será? Mas é assim que eu começo a palestra. Mas acho que eu não tô entendendo o que ele tá falando. Deixa eu prestar atenção aqui. Mas é justamente essa é a temática, né, da palestra que eu vou ministrar hoje, essa chacoalhada, tipo, que vida é essa que a gente está aceitando como fato e tudo bem? Essa vida ok não é nada boa, a gente tem que fazer diferente. Então, primeiro você já falou um pouquinho sobre o seu background aí, né, como que você entrou nessa seara. E se nós fôssemos elencar, assim, eu já vou fazer a pergunta de R$1 milhão para você, mas se nós fôssemos elencar hoje, a principal dificuldade ou desafio a ser superado pelo educador, né, brasileiro, qual é? Bom, vamos pensar primeiro de que educador a gente está falando, se é do professor ou se é do gestor ou coordenador. Então eu diria, o principal desafio e a minha missão vital para o diretor é lembrar que atrás do crachá tem uma pessoa. Eu vejo há muitos anos em eventos como a BET Educar, aqui no Brasil e outros, todo mundo fala da competência, todo mundo fala da motivação, do brilho no olho, do engajamento, das técnicas, dos modismos e também de técnicas e tecnologias que de fato ajudam, mas eu muito raramente vejo alguém lembrar que aquele professor, aquela professora é um ser humano. Então não é uma máquina que se aperta e fala assim, agora você vai se motivar. Então eu te concedo toda uma situação tóxica para trabalhar, muitas vezes insalubre, insana do ponto de vista social hoje em dia, por essa esquizofrenia
que se instalou entre as relações de muitas famílias e escolas, e de repente eu quero que você, no estalar de dedos, se sinta motivado. Outro dia, no final de uma palestra, a gente abriu para um debate, um professor falou, mas de onde eu vou tirar motivação com toda essa situação do país? Eu falei, querido, você não vai tirar, você vai ser a motivação. Mas para eu ser a motivação do outro, eu preciso estar motivado. Então o desafio do gestor é lembrar que gestão tem a ver com gestação. É a gestação da vida. O gestor não pode ser um controlador. Ele tem que ser um inspirador. Ou seja, ele tem que lembrar que aquela professora, antes da matemática, da física, aquele professor antes da história, da geografia, ele é uma pessoa. Ele tem sentimentos, ele tem medos, ele tem desejos, ele tem limites, ele tem sonhos. E quem é que está falando com a pessoa do educador? Ninguém. O professor virou o depositório esquizofrênico de todas as angústias da sociedade. Tudo que dá errado na sociedade vira currículo. E aí o professor, sem ter tido uma aula, uma dinâmica para repensar as suas próprias competências socioemocionais, tem que trabalhar isso junto ao aluno. Então hoje tem bastante pesquisa já mostrando, e tem o livro do Alexandre Teixeira, Felicidade S.A., que ele pesquisou grandes empresas de alto desempenho que mais cresciam perenemente, inclusive com ações na Bolsa. Sabe o que ele encontrou em todas essas empresas? Ambientes felizes para trabalhar. Então, nesse sentido, você está falando aí dessa gestação, então tem que ter a gravidez, né? E se a gente, essa gravidez de ideias, né, essa gravidez do pensamento, de startar o corpo, né? Então você está falando, então, talvez de um viés de uma educação mais humanista? 100%. É essa a questão, é a gente olhar antes do crachá. Porque motivação não acontece em ambiente de coerção. Motivação não acontece por decreto, você tem que se motivar. Não é assim que funciona. Veja, existem soluções muitas vezes muito simples, não simplistas, mas simples. Cadê o professor de biologia fazendo com seus próprios pares uma reflexão sobre a importância do abraço, do sono? Falando sobre a neurociência da felicidade, como é que a gente organiza uma sala de aula para parar de falar de fofoca, que só aumenta o cortisol, e sim conversarmos assuntos amenos. Cadê o professor de educação física para trazer uma contribuição sobre como é que eu durmo melhor, como eu me alimento melhor, a importância do exercício físico? Cadê o professor de teatro para fazer lá uma troca de papéis, para ensaiar a postura de um professor inspirador e um professor castrador? Cadê o professor de geografia para trazer uma reflexão sobre a riqueza daquela cultura e fazer um momento onde cada um traz um prato relembrando as suas origens, para que as pessoas se conectem umas com as outras? Porque na sala dos professores, no corredor da escola, a aula já começou. Aliás, a aula começa a hora que o cara vai dormir, que ele pensa, nossa, amanhã é quarta-feira, meu Deus, que saco, ainda tem a semana inteira. Ou, puxa, vou dormir cedo que amanhã eu quero dar uma boa aula. Mas para chegar nessa segunda postura, eu preciso ver a escola como um lugar bom para conviver. E muitas vezes, com pouco ou nada de recurso financeiro, a hora que você lembra que seu principal capital são os seus professores, você reverte um ciclo de baixo astral, de mimimi, de mágoa, de ressentimento. Porque o aluno foi empoderado, a família foi empoderada. Então, da família, você tem a postura de cliente que acha que tem sempre razão, que não é uma verdade. Da parte da criança, você tem hoje uma criança que foi super estimulada numa postura de imperador, de imperatriz, mandando no professor. Quem é que está olhando o professor? Esse professor de hoje está doente, está carente, está se sentindo invisível. E aí, no meio desse caldeirão todo, você tem que se motivar, você tem que encantar seus alunos. Isso não funciona. Então você está dizendo aí, Léo, assim, no meu ponto de vista aqui, se a gente passa então por uma vertente da ideia da formação de professores, né? Como hoje a gente pode pensar a universidade, né? E até uma tristeza muito grande falar de corte de pesquisa na universidade, que já é tão pobre nesse campo, né? Mas vamos lá, voltando para a universidade. Como é que os cursos de licenciatura que formam os professores, que estão na sala de aula, e na verdade eles estão um pouco atrativos, né? Hoje a gente tem mais vaga do que professor cursando curso de licenciatura. E como é que essa universidade, ou essa faculdade, ou esse centro universitário forma professores para ter esse olhar das descrições que você acabou de fazer? Para ter esse professor na escola,
com um olhar mais humanista, com um olhar um pouco mais interdisciplinar ou conectado com a realidade do seu tempo, né? A gente precisa ter ele sendo formado, né? Porque ninguém é uma ilha, né? E ninguém por si só o saber do conteúdo não dá conta da escola, né? Aí passa também a ideia do saber pedagógico, né? Da didática, né? Como olhar para esse campo hoje de formação de professores para a gente ter esse profissional na escola. Deixa eu adicionar um ponto a essa pergunta. Né? Isso também, adicionando, isso seria papel só do professor, porque o professor ele não é o único personagem no ambiente escolar, né? Sim, então, com certeza não. Né? Então, será que isso seria papel talvez de outro? Não sei, Sérgio. Eu tô pensando aqui, você está falando. Na verdade, a minha cabeça está explodindo de ideias e pensamentos. Eu sei que você também. Que bom, essa é a você ideia. também está nos ouvindo, eu aposto que você está lembrando. Ele engravidou sua cabeça também. Mas a ideia é essa, porque, veja, pegando o gancho que o Sérgio falou, da faculdade. Primeiro, eu acredito que a gente tem que fazer mais pressão nos preparadores de vestibular desse país, que, em nome da preguiça, há 1000 anos mantém os vestibulares pedindo apenas competências cognitivas. E eu falo aqui preguiça porque não há o que justifica, num mundo que tem a presença da inteligência artificial, com tantos estudos acadêmicos confirmando a relevância, diria, a indispensabilidade das competências socioemocionais para a felicidade, para rendimento acadêmico, para diminuição de drogas, diminuição de violência. Tem um estudo da OCDE, um caderno de estudos da OCDE, que inclusive está no site www.ope.com.br, tem lá o PDF inteiro desse estudo, ou seja, a comunidade acadêmica inteira hoje já consagrou a importância das competências socioemocionais junto aos alunos. E o vestibular continua cobrando tão somente o quê? As competências cognitivas. Então, assim, eu acredito que a gente tem que fazer, sim, uma pressão para que se pare com essa preguiça. E eu sei que o termo é pesado, mas eu não consigo encontrar outro motivo. E eu acredito que esse é um debate fundamental, que inclusive afasta também o aluno de querer dar aula. Porque hoje, eu trabalho com orientação profissional no meu consultório há quase 30 anos. Eu tive um paciente na minha vida inteira que quis ser professor. Por quê? Porque justamente houve um desempoderamento generalizado da figura do professor, que foi mitificamente promovido de professor a educador, ou seja, você não só mais transmite matemática, física e química, mas também vai educar valores, moral, ética e tudo mais que dá errado na sociedade. Só que numa postura esquizofrênica, porque o pai e a mãe matriculam o filho na escola dizendo, eu quero valores e quero rendimento. Só que na hora que tem que educar para valores, a família não dá o apoio, em muitos casos. E na hora de exigir disciplina, também a família muitas vezes não faz a parte dela. Por isso que é esquizofrênico. Quando você diz uma coisa e faz outra, isso é esquizofrenia. Voltando à questão que o Sérgio falou, bom, então na universidade o que a gente tem que fazer? Tem que, de novo, tem que ter vergonha na nossa cara e pegar esses currículos que muitas vezes, eu já fiz isso, muitas vezes ensinam teorias de 40, de 50 anos atrás, de outros países, e começar a estimular esses alunos a fazerem estágio de observação. A desde um segundo ano, trazerem impresso num papel que estão frequentando salas de aula. Fazer esses alunos pesquisarem melhores práticas e compartilharem uns com os outros. Fazer esses alunos criarem eles sistemas, aplicativos, blogs como parte da sua estratégia de graduação. Quer dizer, a gente tem que ter um choque de um balanceamento, de atualizar para o hoje, para o aqui, para o agora, com olhos para o futuro. Que tipo de educador transformador eu vou ser? Não é possível. E se você olhar, eu convido você que está ouvindo, me digam uma boa faculdade de educação cujo currículo é 60%, 70% prático. Não, é o contrário. Em muitos casos até é 100% teórico. O aluno nem visita uma escola. E, gente, no Brasil, eu dou palestras assim, semanalmente, 2, 3, 4 palestras. Tem professores maravilhosos em todo canto, mas eles não são vistos. Não tem um banco de talentos. Como é que o MEC, o Ministério da Educação, não tem um banco de talentos? Como é que um MEC ou outra Secretaria de Educação não tem um banco de erros, onde o professor, com a sua criptografia, para poder ter ali a sua identidade preservada, não coloca lá um erro? Olha, eu distribuí as provas assim, demorou 20 minutos. Isso é um erro. Então, eu vou lá no banco de erros e, puxa, outros professores podem aprender com isso. Existem empresas, no livro Sem Medo de Errar, existem empresas, por exemplo, que os engenheiros, quando dizem um erro numa empresa, eles ganham, inclusive, dinheiro, porque eles estão economizando o mesmo erro em outras empresas. Mas e na nossa escola? Quando erra,
é uma punição louca, é uma castração enorme. É isso que a gente precisa mudar esse paradigma. A gente tem uma analogia muito interessante que eu queria fazer e queria dar uma dica da Mione. Depois a gente vê se coloca esse texto lá do Nova pro Papo de Educador. O Nova tem um texto que é bacana, né, o educador português, que ele fala, ora o professor é visto como o salvador da pátria, ora ele é visto como o cara que fez tudo isso dar errado, né? Então assim, ele também fica numa balança, né? É muito grande, né? Mas eu me lembrei na sua fala, Léo, de um livro que eu li recentemente, da Leila Ferreira, que é A Arte de Ser Leve. E aí a outra recomendação que eu faço aqui, viu, Damione? O livro está esgotado, mas tem no estante virtual, né? A Arte de Ser Leve, a Leila Ferreira, ela procura... ela é uma repórter, né? E é sensacional o livro, que na verdade, quando eu folhei, o livro era muito simplista para mim, achei que não era o livro que ia me encantar, mas me encantou, me surpreendeu. Ela vai em busca da felicidade, das relações humanas, da cordialidade, da gentileza, e ela relata que um currículo de uma universidade europeia passa a adotar o ato da gentileza como processo de currículo. E um professor de literatura passa a não só ensinar Dante, que ele é um especialista em Dante, e aí ele passa a ensinar a questão da gentileza, de como a gentileza pode mudar. Porque as nossas vidas são feitas de relações humanas, né? E se eu não tenho boas relações humanas, esse papo de podcast aqui não ia existir. São as relações humanas que colocam a gente em conexão, né? E a gentileza é um propulsor, né? É um propulsor para as coisas. Mas não é a gentileza da troca, é a gentileza pela gentileza, sim, né? Sim. É a gentileza sem esse natural, viés, natural. Essa é uma e aí essência tua. Pegando todo esse gancho, assim, existem ótimas práticas interessantes que podem ser compartilhadas de professores. Acho que isso também talvez seja uma tarefa do Papo de Educador, né? E já é, na verdade, um feito, né? É a nossa missão. É a nossa missão de startar essas boas práticas e disseminar por aí, conectar a gente. Eu trabalho com formação de professores e tem alguns programas do governo que, assim, por mais... eu não digo esse governo, eu digo... eu tô falando... tô falando a longa data, né? Não tô falando desse governo específico. Que tem a residência pedagógica, que talvez, eu não sei se você conhece o programa, e também tem um outro programa chamado PIBID, né? Que tem levado os estudantes de licenciatura para a escola bem mais cedo do que antes, né? Porque antes você tinha só o acompanhamento e um pouquinho de regência, né? Hoje não, hoje você tem uma integração das universidades, dos cursos de licenciatura, principalmente das redes estaduais e federais, dentro das escolas públicas, que eu acho isso um feito maravilhoso. Que pena só que alguns recursos estão sendo cortados e esses programas estão colocados na berlinda, né? Mas esse programa de residência pedagógica é fundamental para boas práticas educativas e formar bons professores, né? Como a gente, como sociedade, nós aqui podemos pensar como fazer para que essas informações relacionadas a esse tipo de atividade, que é o residência pedagógica, possa chegar nos lugares, ou que a gente possa fazer com que eles também ganhem corpo, né? O que a gente pode fazer, Léo? Você que é um palestrante e está aí circulando por aí. Muito bem, eu entendo que a educação, como as outras grandes questões da humanidade, e aqui você falou de livros, tem um que eu li recentemente que eu adorei, do Yuval Harari, 21 lições para o século XXI, ele fala, né, as grandes questões hoje, a educação, as questões ambientais, o terrorismo, nada disso vai ser realmente modificado ou melhorado com uma ação, com uma questão isolada. Então, até voltando à tua pergunta de antes, eu não acredito que tudo tem que ser feito pelo professor, não. Eu acredito que tem um papel da família muito importante. Só para dar um exemplo para vocês hoje. As escolas que adotam a metodologia OPE, que a gente trabalha há 15 anos, as competências socioemocionais de crianças e adolescentes, elas têm a leitura de um livro que chama Como Ensinar Bem. De onde veio esse livro? Eu não encontrava nenhum livro que tivesse muita prática de sala de aula encantadora e transformadora. O que eu fiz? Comecei a pesquisar na neurociência, se existe determinismo em ciências humanas, se os alunos aprendem da mesma forma, como é que a gente pode modificar o timing da aula, como é que posso gamificar a aula, como é que posso trazer um pouco de tecnologia, como é que posso envolver a família. Então tem muitas escolas, isso me traz muita alegria, que estão adotando o livro Como Ensinar Bem. A cada mês, um grupo de professores apresenta, a partir do que leu, uma inspiração, um case, um vídeo, uma dinâmica de grupo, porque o livro vem, inclusive, com uma proposta de atividades sistemáticas, ou seja, com investimento de um livro por professor por ano, você tem aí trabalho para que os professores em grupos
treinem uns aos outros, porque para mim essa é a grande questão. Você não entraria numa cirurgia, num médico que estudou há 20 anos atrás e nunca mais se atualizou. Você entraria? De jeito nenhum. Né? De forma alguma. Ou seja, de novo, né, voltando, a pessoa que está atrás do crachá, se a gente esquecer que esta pessoa precisa ser sensibilizada para ser gentil consigo, que essa pessoa precisa aprender a dormir. Hoje a maioria das pessoas dorme muito mal. Hoje a maioria das pessoas está viciada em celular. As pessoas gastam 3 a 4 horas em média no Brasil olhando para telas, olhando para WhatsApp, olhando para Facebook, olhando para Instagram. No livro Celular, Como Dar um Tempo, a jornalista Catherine Price, ela fala isso. E ela propõe programas de detox. Agora, essa é uma temática que pode ser feita pelo professor de artes numa escola. Pode ser sensibilizada, de novo, pelo profissional de educação física, que vai trazer uma reflexão sobre saúde mental e qualidade de vida. Como é que a gente se alimenta bem, quanto de água a gente precisa, vai trazer pesquisas, vai trazer reflexões, vai bolar um cartaz, ou seja, eu acredito muito no empoderamento do educador. Mas antes do educador, ele é um homem, é uma mãe, é uma mulher, é uma tia, é uma filha. E quando é que as escolas estão abrindo espaço para que as pessoas sentem, como a gente está aqui numa mesa de 4, 5 pessoas, e aí, como é que você está? Como é que tá? Você está bem? Posso te ajudar alguma coisa? Ou seja, a partir da escola criar-se familiaridade. Por quê? Quando as pessoas estão com medo, o cérebro libera mais informação para o corpo liberar cortisol, que é o neurotransmissor do quê? Da tensão. E sob estado de tensão, sob estado de coerção e de controle, a gente não cria, a gente não inspira, a gente não inova. Então a escola, se não fizer a sua lição de casa como gestão, de lembrar, de gestar vida, alegria, gratidão. Hoje, a psicologia educacional tem tantos saberes, tantos livros, tantos TEDs, tantos filmes bacanas no YouTube, tantas dinâmicas de grupo, que volta a dizer, não precisa sempre contratar um palestrante, um consultor. Eu vou em inúmeras escolas e falo, gente, eu vim aqui só dar o start, mas o programa tem que ter a cara de vocês. Só que essas pessoas precisam ser vistas. Porque olha que interessante, um professor que se sinta invisível para a sua própria coordenação, aonde ele vai jogar a sua dor da invisibilidade? Em cima do aluno. Porque é uma escadinha, é muito claro. O modo como o professor se sente tratado pela direção chega ao aluno, simples assim. E aí tem gente que fala assim, mas isso custa dinheiro. Não custa. O que custa dinheiro é doença. O que custa dinheiro é a gente perder professor por absenteísmo. O que custa, sabe o quê? É um professor que vai virar tarefeiro, porque quando ele pede R$3 para comprar uma pipoca, para passar um filme com os alunos, porque ele ficou no domingo vendo o filme, editando o filme, bolando, aí ele foi lá na direção e falou, eu comprei aqui essa pipoca, você pode me ressarcir R$3, R$4? Não estava no planejamento. Aí então me fala, se o professor é visto como custo, essa escola tem valores invertidos. Porque a última coisa que o professor é custo. Pensando aí na escola, como também, porque assim, a escola é um ambiente muito complexo, né? Tudo explode na escola, né? Se ele vai bem, aí é por mérito do estudante, às vezes, né? Não só da escola. E se ele vai mal, a escola está deixando de cumprir seu papel social. Você tem aí na escola, você tem os gestores, coordenadores, diretores, orientadores, né, os orientadores pedagógicos, e aí vai, e o professor. Só que nessa escola tem estudantes, e esses estudantes têm famílias. Como integrar essa comunidade na escola? Porque a escola, essa complexidade de escola e das tarefas do professor, passa pela aceitação da família de enxergar aquele espaço e do aluno como um espaço deles. Porque sendo um espaço meu e eu gostando de estar naquele lugar, as coisas se transformam. Agora, as escolas que estão por aí postas, elas sofrem ainda com depredação, com poucos recursos e tudo mais. O que fazer do ponto de vista aí da área da psicologia para atrair essas comunidades e tornar esses ambientes mais propícios para ter essa comunidade entendendo que aquele espaço também é dela? Perfeito. No meu mestrado eu estudei a importância da participação dos pais na educação escolar. E uma revisão da literatura no mundo inteiro mostrou que o grande motivo do afastamento dos pais da escola tem muito a ver com a própria escola.
Existe uma crença generalizada, isso é mundial, não é daqui do Brasil, de que os pais vão atrapalhar, interferir, invadir e atormentar. Então, poucas são as escolas que têm realmente, 1, consciência, 2, decisão política e 3, uma estratégia consistente de educação familiar. O que eu vejo mais frequentemente no ambiente escolar é ressentimento, mágoa, chateação e afastamento. Então, primeiro precisa ter uma decisão político-pedagógica dos gestores escolares de perceber que a escola dissociada da família é uma tristeza só. Porque aí começa o WhatsApp malicioso, aí começa jogo de empurra-empurra, não, a escola que tem que fazer, não, a família que tem que cuidar. E aí quem que perde? Todo mundo, mas em especial o aluno. Quando há uma parceria efetiva entre a casa e a escola, o andamento e o rendimento escolar se favorecem muito. Isso está mais do que comprovado. Não precisa de ir para a academia. Isso eu pesquisei porque eu era orientador de um colégio, eu queria ter o dado, fazia parte do meu mestrado, mas hoje qualquer um de você que está me ouvindo sabe do que a gente está falando. Quando o pai e a mãe estão ali envolvidos, tudo funciona diferente. Mas educação familiar é uma ação por multimeios, ou seja, não é chamar para uma palestra no ano. Você pode ter uma palestra no ano também, mas é newsletter, é um podcast, é uma boa rede social, é um comitê de pais para falar sobre saúde mental. Ora, toda escola pode ter ali um pai ou uma mãe, que é um psicólogo, uma psicóloga, porque esse pai ou essa mãe não é convidado para escrever ele uma carta de orientação sobre saúde mental para os outros pais. Por que um outro pai que é economista não pode trazer uma contribuição para falar sobre educação financeira para os próprios professores? Por que não fazer uma dinâmica com o professor de educação física, um jogo de integração entre as famílias? Então, de novo, se a família só é chamada para pagar ou tomar bronca, ela, inteligentemente, começa a se afastar. Mas as escolas que têm uma boa associação de pais e mestres, tem momentos de integração, que é uma festa junina, é um trabalho solidário, são dinâmicas de recreação, tem momentos em que a família se sente familiar à escola e sente que aquele espaço social e cultural também é dela. Escolas que mandam comunicações para além do que acontece no dia a dia e cobrança ou bronca, essas escolas têm conseguido resultados incríveis. É muito legal. Eu chego para dar palestra em escolas que, assim, eu acabei de voltar, por exemplo, de Teresina, Colégio Santa Maria Gorete, Educandário Santa Maria Gorete, da senhora Tércia. Ela tem 600 famílias. Sabe quantas pessoas tinha num sábado, véspera de feriado? 850. Lotado. Em 2 dias lotou. E por quê? Mas porque ali tem um trabalho consistente, diário, cotidiano, de orientação, de afeto, de respeito, de limites, de valorização do trabalho da educação. Eu vi essa senhora, sexta-feira, 9h30, 10 da noite, ali do meu lado na palestra. E conversando com os alunos, e interessada, e chamando um por nome. E dia seguinte ela ia estar lá cedo, o pessoal da cantina ia ter descanso, quem ia fazer o lanche era ela. Ou seja, ali, como muitos exemplos que eu poderia citar aqui, a gente vê que o educador, o gestor, o mantenedor decidiu fazer importante o aluno e ou a família. Aí o milagre acontece. O milagre, gente, no fundo é que não tem milagre. São relações humanas, né? É você importar, que vem de in, dentro, mas portar dentro de você. É você achar um jeito do outro, perceber, ó, você mora dentro de mim, eu me importo com você. Se você só vem aqui para pagar ou tomar bronca, eu tô te ensinando a fugir daqui. Oi, gente, eu tô interrompendo esse episódio, esse bate-papo super legal com o Léo Freiman, que eu adorei conversar com ele, não vejo a hora de ter a nossa próxima conversa, para dar 2 avisos para vocês. O primeiro, na verdade, não é um aviso, é um agradecimento. Nesse último final de semana, eu estive na sede do Google em São Paulo durante o Bootcamp, que foi organizado pelo Grupo de Educadores Google do Brasil. Durante esse evento, eu obtive a certificação Google Certified Educator Level 1. Isso significa
que através dessa certificação, o Google reconhece que o professor está apto para utilizar os produtos da Google para potencializar a aprendizagem de seus alunos. E durante esse evento, que estavam lá presentes aproximadamente 100 pessoas, eu tive a oportunidade de conhecer diversos educadores super bacanas que ouvem o Papo de Educador, que vieram me conhecer, que me deram um abraço, que trocaram experiências comigo, que explicaram como eles fazem para ouvir o Papo de Educador, como eles ouvem normalmente os nossos episódios, e foi muito legal, é sempre muito gratificante conhecê-los pessoalmente. E se durante alguns desses eventos que eu estiver participando, você me ver ou me reconhecer, não hesite em falar comigo, vai ser muito legal, vou ficar muito feliz de conversar com você, tá? Também queria aproveitar e lembrá-los que nós temos o nosso programa de padrinhos. Se você gosta desse nosso trabalho, se você ouve, se você é energizado por meio dos podcasts do Papo de Educador, se você é inspirado, considere com carinho ser um apoiador desse podcast. Por a partir de R$10 por mês, você pode nos ajudar a manter esse projeto do jeito que ele ocorre hoje, muito mais e fazer muito mais ainda do que nós fazemos. Poxa, R$10 é menos do que você gasta quando você vai comer um lanche, é muito menos que você gasta quando você vai ver um filme no cinema. Então, a partir de R$10 por mês, você pode nos ajudar. Para você ser um apoiador é muito simples, basta que você entre no link que está presente neste post. Então, logo abaixo do play desse post, você tem um banner escrito lá, seja um apoiador. Na nossa página inicial do podcast Papo de Educador também existe uma opção lá chamada seja um padrinho lá na barra de menus, ou então você pode entrar direto no site do padrinho, que é www.padrim, é um padrim mineiro, tá? É M no final, não tem NHO, é M, padrim.com.br/Papo de Educador. Não deixe para depois, faça agora, entre agora. É um podcast, você não precisa parar tudo para fazer isso, é bem simples e é bem rápido e você realmente vai fazer diferença. Só R$10 fazem total diferença aqui no nosso dia a dia. Vamos continuar então com esse bate-papo? Me corrijam se eu estiver equivocado, mas para a saúde, para o bem-estar, né, para a saúde socioemocional do educador, se manter sã, para que ela exista, a solução não vem só interna do professor, né, e sim externamente também, né, ou seja, de toda a comunidade. Muitas vezes eu percebo que envolver a comunidade e os pais é vista como não só um desafio, mas um problema pelo educador. Perfeito. Né? Porque, Léo, por diversas situações, de fato foi. Um dia foi, ou porque talvez ela tenha sido feita de uma maneira equivocada, ou por ter pego uma situação bastante peculiar, né? Inclusive eu até queria aproveitar que você fizesse o gancho, você pelo seu livro, né, A Síndrome do Imperador, e às vezes essa relação, ela de fato ela é problemática, né? O que fazer? Eu não, nem a pergunta, Léo, eu sei fazer para você, porque realmente é uma situação complexa. Enquanto eu vou falando com você, provavelmente isso está acontecendo com você que está nos ouvindo agora, várias situações começam a vir à mente, vários relatos, várias histórias. Eu estou há 4 anos no Papo de Educador, há 4 anos nós temos ouvido histórias tristes, mas graças a Deus uma grande parte felizes, ou histórias que começam tristes e terminam felizes. Talvez, para você que está nos ouvindo agora, hoje seja o início de uma história feliz, né? Talvez você encontre meios, ferramentas aqui de transformar a sua vida pessoal, a sua prática docente, a sua vida profissional. Então, como que o educador, ele pode, juntando, né, esses dois conceitos, desses dois temas que você vai abordar hoje e amanhã, quais seriam? Nós já estamos caminhando já para o final do nosso bate-papo, mas o que o professor tem que fazer? Vamos fazer assim. Vamos lá, é muito simples. Primeiro a gente entender, esta família não começou com uma relação arranhada com a escola. A família trouxe a criança, via de regra, num momento feliz, cheia de sonhos, aberta, solícita e participante. Ao longo dos anos, muitas vezes, por tudo que a gente falou aqui, a família foi se afastando. O que a gente tem que fazer? A gente tem que parar e olhar aonde a gente está e onde a gente quer chegar. A gente tem que sair do assombro, da angústia, do ressentimento e da mágoa. Isso são só mecanismos de defesa que nos impedem de fazer o que precisa ser feito. A hora que eu estou acusando ou dizendo antigamente era melhor, eu estou me esquivando de construir um amanhã melhor. E como eu sempre falo, a distância entre o sonho e a conquista é a atitude. É a gente tomar uma atitude. Não adianta dizer os pais não veem. Eu já sentei para entrevistar os pais e entender o que eles estão passando. Eu já conversei em pequenos grupos com cada série para conversar com as crianças.
e com os professores, e com os pais, primeiro em separado, para saber quais são os sonhos, quais são os medos, quais são as dores, quais são as dificuldades que eles passam, para pensar o que dentre os meus talentos, meu capital humano de professores, que são pessoas inteligentes, que são pessoas sonhadoras, na sua enorme maioria, sim, o que a gente pode criar aqui na escola de soluções. Porque essa criança hoje, o que aconteceu com ela? Muito rapidamente, eu falo disso bem no livro A Síndrome do Imperador. Os pais de hoje que foram educados num modo mais autoritário, mais rígido, com regras e papéis claros, muitas vezes, agora, ao ter o filho, a filha, o que eles pensam? Mas eu quero ser amigo do meu filho. Mas aquele monte de regra, de limite, essa vida dura, essa cobrança, isso tudo é muito chato. Eu quero que minha filha seja feliz. E as pessoas param um pouco para pensar o que é a felicidade. Primeiro, tem 2 erros aí. Eu não posso fazer o outro feliz, porque a felicidade é uma construção de dentro para fora. Segundo, que felicidade não vem de prazer ou privilégio. Quando a felicidade vem sempre de prazer ou privilégio, é a notinha que o pai vai lá tentar barganhar, é o presentinho que a mãe vai dar se o filho comer direito, é o presentinho que vem se tirar uma nota boa. Quer dizer, você está ensinando um filho a ser o que? Um mercenário. A ser uma pessoa que não tem autonomia, tem heteronomia, ela só faz para ganhar alguma coisa. Então ele é um jogador, é um manipulador, é um chantagista. Então, o que acontece? Num primeiro momento, o pai ou a mãe, por narcisismo deles, pais mesmos, porque eles não querem ter trabalho, porque é difícil ser aquela mãe tradicional que cobra, que tem horário para dormir, que tira o celular quando a menina não vai dormir, que olha a lição de casa, que manda refazer o trabalho escolar, que abre a boca do menino para falar, deixa eu ver se escovou o dente direito, que faz o lanche do filho de manhã, que quer chegar se o menino, quer saber se o menino está sentado direito na mesa. Fazer uma boa educação dá trabalho, é a coisa mais trabalhosa do planeta. Mas o que muitas vezes pais e mães esquecem é que não fazer vai dar mais trabalho. E aí o que acontece? Por narcisismo, os pais e mães hoje não querem assumir esse papel de ser a mãe chata, mas eu te pergunto, me diz um médico, um psicólogo, um escritor, um professor, um piloto de avião, qualquer profissional que não teve mãe chata. É uma maravilha, é uma bênção ter mãe chata. É uma coisa sensacional ter uma mãe chata no sentido de, se a mãe chata é a que cobra, é a que exige, é a que coloca regras, é a que dá limites, é a que se põe como o alfa da casa, eu digo uma bênção a mãe chata. Eu jamais teria chegado 1/5 onde eu cheguei na minha carreira se minha mãe não fosse muito chata. E eu tive a sorte de ter um pai chato também. Agora, por quê? É chato lá atrás. Aí a gente fala, não enche o saco, você é chata. E ela me mandava, vai pro quarto, chega, cala a boca. Ou seja, eu tinha respeito, eu tinha consideração. Eu entendia quem era o alfa da casa. Hoje, quem é o alfa da casa são as crianças. E aí, onde é que se justifica mais ainda o narcisismo? Pega o celular hoje, você que está ouvindo a gente, pega teu celular agora, olha a sua fotinha do WhatsApp. Provavelmente vai estar lá, sabe quem? Teu filhinho. O príncipezinho, a princesinha, olha no teu Facebook, olha o teu Instagram, ou seja, você como adulto não existe. Por quê? Porque a vida adulta, pergunto para você, você tem hoje feito coisas super divertidas, visto seus amigos, curtido a vida, uma baita qualidade de vida? Em geral não, eu pergunto nas palestras, 99% das pessoas levanta não. O que o adulto faz com a sua angústia existencial? Ele não vai num psicólogo. Ele não vai no padre, num filósofo para se perceber, para se reinventar. Quando chega as dores da crise da meia-idade, que a vida começa a ficar um pouco sem sentido, o casamento já começou a avançar, já não é aquela novidade toda, o filho começa a ter opinião, passando aí do fundo de 1 para o 2, o que a mãe faz? O que o pai faz? Ele investe, ele rouba do filho a vida, ou seja, a minha vida é tua. Entra agora no Facebook, a coisa que você mais vai ver é mãe exibindo filho. As crianças viraram um tótem narcísico da nossa sociedade. Então a criança não pode falhar. A criança tem que estar sempre perfeita, ela não pode se frustrar. E aí o que acontece? Esta criança vem para a escola com uma postura de imperadora. Essa é a base do livro, A Síndrome do Imperador. Quando eu dei uma entrevista para o programa Todo Seu, do Rony Von, ano passado, um trecho de uma entrevista minha que foi compartilhado deu mais de 30 milhões de visualizações. Eu falei, 30 milhões é mais que 10% da população brasileira. 15% da população viu. Bom, Leozinho, eu quero saber essa história da Síndrome do Imperador. Está afetando cada vez mais as crianças. Eu queria que você me dissesse do que se trata, que eu não sei. Se trata de uma loucura mental, narcísica, dos pais.
Os pais atuais têm hoje uma loucura, uma neura, uma postura neuroótica, né? Um jeito de ver a vida, de ver o seu papel e de ver a criança, por isso que eu estou chamando de neuroótica, que é doentia. Porque acredita na ideia de que eu tenho que fazer o meu filho feliz a qualquer custo. Ou seja, tocou num nervo da sociedade. Muita gente me cobrou, Léo, você precisa escrever sobre isso. Porque é isso que eu estou vendo, são crianças atormentadas que atormentam. Eu já tive educador esse ano numa palestra lá em Ji-Paraná, uma educadora falou, Léo, sabe o que acontece? Estamos na segunda semana de aula, veio uma mãe que falou assim, olha, minha filha não está acostumada a ouvir não, eu não quero que ela volte para casa tristinha, viu? Já vou te avisando. Eu já tive palestras, os professores eles se achegam e falam, olha, eu já tive mãe que falou para mim que ela queria que tivesse coca na cantina da escola. A escola faz uma baita campanha de alimentação saudável, suco natural, papapá. Aí a mãe quer coca, porque a filhinha dela quer coca. Já tive pai que falou assim, eu quero que construa elevador aqui, porque tem que subir 2 lances de escada. Então assim, inverteu-se uma relação do professor que foi falsamente promovido para educador de um modo desempoderado, como a gente falou. E os pais têm tido uma postura, muitas vezes, infelizmente, de cliente, como se o cliente tivesse sempre a razão. Só que eu te pergunto uma coisa, você vai entrar no avião, gostando ou não daquela poltrona, amigão, é isso, se você quiser entrar, é assim. Você vai no dentista, é aquele motorzinho chato, né? Aquele... Agora, se você quiser cuidar do seu dente, é esse motorzinho. Agora, por que na escola, muitas vezes, então, o pai vai lá de dono, de cliente? O cliente não tem sempre a razão, não. É hora da escola parar e pensar, qual é o meu papel? Daqui para dentro, a palavra final é minha. E dizer para esse pai, olha, por que eu tirei o celular do seu filho? Porque está no nosso regimento. Por que a sua filhinha não teve a nota que ela queria? Eu não vou dar nota para ela, porque eu não dou nota. A sua filha que tem que conquistar a nota. Mas então eu vou rever se eu vou deixar minha filha aqui dentro. Então eu tenho que dizer para a senhora que a senhora tem que rever mesmo, porque aqui a gente leva o futuro da sua filha a sério. Aqui não tem papinho não, aqui não tem mimimi. Aqui a gente está formando pessoas que pensam, pessoas que são empreendedoras, pessoas que têm um compromisso com o outro, pessoas que levam a vida a sério. Ou seja, de novo, é o papel do gestor parar para pensar, aqui dentro eu tenho que defender os meus professores, porque senão nem consigo formar valores, nem consigo inspirar para um trabalho que revele-se num bom rendimento escolar. Dá trabalho educar, mas dá mais trabalho não educar. O mesmo vale para o que a gente falou no comecinho da conversa. Dá trabalho tudo isso que eu falei. Chamar os professores, vamos debater. Vamos fazer aqui junto com o professor de língua portuguesa uma redação sobre o meu propósito de vida. Vamos trazer aqui um professor de história para fazer uma reflexão de uma linha do tempo. A minha vida, de onde vim, como estou e para onde vou. Olha que rico. De repente eu conhecer que o meu colega tem um propósito, está juntando dinheiro para pagar uma cirurgia de uma mãe idosa, que o outro tem um pai que está passando uma situação de demência e de repente eu posso dar uma dica para ele. Ou seja, tudo isso dá trabalho. É o tipo de coisa que dá trabalho fazer, mas se não fizer, dá mais trabalho ainda. Nesse sentido, Léo, eu não sei se você já ouviu falar dessa literatura, que são dos memoriais, né? Os memoriais narrativos, né? Na formação de professores, a gente trabalha com memorial narrativo e ele tem justamente esse propósito, né? Eu conhecer o meu par. Porque reconhecer os pares e saber da dor do outro nos sensibiliza e nos coloca mais humanos, né? Mais no lugar. Mas pensando numa coisa um pouco mais ampla, hoje a gente tem entre 80% e 90% dos estudantes matriculados em escolas públicas, né? Hoje você tem aí a escola particular, apesar de ter crescido nos últimos anos, mas você tem uma massa na escola pública. E eu circulo pela escola pública. Acabei de visitar uma escola na periferia do interior de São Paulo, eles têm 1.200 estudantes. Você pode aqui vasculhar, a gente está em São Paulo, pega as escolas particulares que tem 1.200 estudantes, são megas escolas, não são escolas pequenininhas. Essa escola é uma escola de periferia, tem 1.200 estudantes. Ela tem ninguém quase para atender o telefone e tem um inspetor de aluno para 1.200 estudantes. É uma realidade muito difícil, porque assim, os banheiros, por exemplo, dessa escola, eles precisam ser trancados após o intervalo. Porque é lá no banheiro onde ninguém consegue
olhar, né, que acontece a violência, a droga circula por lá. Então os banheiros hoje, lá nessa escola, são trancados porque falta material humano. Na verdade, falta uma série de relações nessa escola. Entender que aquele espaço é deles, né? A escola tem muita grade, né? Ela se assemelha mais a uma prisão do que uma escola, né? Em vez de ser libertadora, ela aprisiona até o pensamento, né? Na verdade, até o termo, né, grade escolar, para mim é um negócio absurdo, né? Grade não tinha nem que ser escolar, né? Grade não tem que estar na escola, né? Nem mesmo a grade curricular, né? Mas pensando nessa escola que é uma realidade do Brasil, né? Muito severa, né? Nessa escola, como a gente pode fazer com o gestor que tem boa intenção, porque tem muitos gestores muito bons, coordenadores pedagógicos que têm uma vontade, assim, um amor pela profissão, né, muito grande, mas ganham salários de miséria, né? Os salários são deixados às vezes no transporte público, ele chegar no local de trabalho, mas ainda está lá. Conheci uma série de pessoas sensacionais. Esse cara com vontade, nesse ambiente, que experiência que fala que você pode ter para esse profissional para transformar esse ambiente num ambiente mais salubre, menos tóxico, apesar da aridez desses lugares? Perfeito. De novo, a gente pode olhar para o problema ou pode buscar soluções. A gente tem um país com problemas enormes. Eu diria que essa situação que você está falando, eu diria que ela é bastante frequente, infelizmente. Mas, de novo, muitas vezes o que falta é informação de que é possível mudar. Se você pegar o livro do Paul Tough, Uma Questão de Caráter, ele fala, por exemplo, é um jornalista que fez um sabático de 2 anos para olhar escolas nos Estados Unidos em situações assim catastróficas, como essa que você falou, ou até piores, que o diretor tinha que entrar armado na escola. E ao implantarem ações de competências socioemocionais junto à família, por exemplo, visitar as mães logo nas primeiras semanas que teve bebê e falar sobre a amamentação, a importância do toque e do vínculo entre a mãe e o bebê, esse resultado começa a mudar. O trabalho feito junto a mães, mais até do que o pai, por vários motivos antropológicos, ele tem efeitos incríveis. Quando você consegue formar um comitê de mães, você tem uma chance enorme de fazer um milagre. Você tem o aula nota 10 do Doug Limov, que são 49 relatos de experiências bem-sucedidas em todos os estados norte-americanos de situações como essas. Ou seja, hoje tem livros, tem no YouTube, tem no TED, muitos casos que mostraram. Tem no podcast, né? Papo de Educador podcast, agora. Exatamente. Quando você tem uma decisão de ser parte das soluções, você encontra o seu mestre. Sabe aquele ditado? Quando o discípulo está pronto, o mestre aparece? Então, de novo, né? É o que eu já falei. A gente tem que, acho que, sair dessa postura melancólica, dramática, histérica e ressentida. É um fato, a gente tem problemas gigantescos e a gente não vai encontrar motivação fora de nós. Você há pouco falou assim, porque a gente revê essa coisa da motivação dentro da gente, está ligada com a fora. Na prática, não existe fora ou dentro. Se eu sorrio para você, mesmo que você não queira, você vai começar a sorrir para mim. Porque pela tua células de espelho, e a gente está sorrindo, quem está ouvindo a gente provavelmente sorriu, porque a gente tem células de espelho. Ou seja, o que nos faz humanos é a permeabilidade ao outro. Então, por isso que às vezes naquela escola distante, aquele professor que também não tem recurso nenhum, ele conseguiu um milagre. Por quê? Porque ele se viu gente. E o que é ser gente? Gente trata gente com gentileza. Ele às vezes não tem, como se falou, às vezes dinheiro para fechar o mês, mas ele leva às vezes o lanche para o aluno poder comer. Ele faz o pãozinho com manteiga, com o pão de ontem, ele leva porque ele sabe que aquele aluno está subnutrido. E aí ele faz isso, os alunos começam a perceber, cara, esse cara se importa com a minha fome. Aí ele chama 2 mães e fala, gente, me ajudem aqui a trazer um pouquinho de leite. E aí vai aquele leite aguadinho, só que com um pouquinho de pão. Aí uma outra traz um potinho de bolacha maisena, uma vez por semana. São coisas que às vezes, para quem trabalha numa região mais abastada, fica parecendo firula, mas isso às vezes é a diferença entre o menino conseguir ter uma refeição no dia ou não. Mas, de novo, esse professor se percebeu gente, ele percebeu o propósito dele, ele se conectou com Deus no coração, seja lá a forma que ele se encontre, né? Ele fez uma maneira de se perceber um agente de luz. E sabe o que é mais incrível? Quando a gente nasce, a gente ouve isso, né? A mãe deu à luz. Qual é o grande desafio da educação? É a gestão da luz. É ajudar essa criança, esse aluno, a sair da escola com o olho brilhando,
fazer o mundo brilhar. Mas de onde vem a luz? A luz vem da fricção. Para você ter a fagulha, você precisa colocar o fósforo na caixinha, você precisa encostar uma pedra na outra. Isso é lapidação de consciências. A gente tem que romper esse padrão dessa escola focada no controle, focada no status, focada na distância. Ou a gente reaprende o que é o ser humano e que o humano precisa de carinho. O humano de hoje e o humano de 1000 anos atrás precisa da mesma coisa, carinho, atenção, afeto, estímulo e limite. São as 5 coisas que a gente sempre precisou. Se você pegar na mão de mais uma dessas, desanda. Então, o que a gente está falando hoje aqui? De gestão de pessoas. A escola que toma uma decisão de fazer um programa sistemático de gestão de pessoas tem uma chance de formar talentos. Porque, como eu já falei, não se faz motivação por decreto. Não existe tem que, você tem que me amar. Mas você tem que me amar. Não existe, meu amigo. Ou eu conquisto importância para você, pela pessoa que eu sou, ou o que eu estou falando aqui vai entrar por um ouvido, se é que vai entrar, e nem vai sair pelo outro. Bom, tem muita coisa pra gente pensar. Eu aposto que o educador que está nos ouvindo, né, o nosso ouvinte, já está ali com a cabeça a milhão. E eu aposto que tem alguns que estão secando lágrimas, porque se enxergam muitas vezes nessa situação, né, nessa batalha e, de certa maneira, buscam, assim como alguns relatos que nós recebemos do Papo de Educador, buscam forças para mudar e fico muito feliz de poder fazer parte desse início, dessa mudança. Léo, queria que você falasse sobre a sua metodologia e também sobre o seu livro, já caminhando para o nosso final aí. E claro, a gente poderia ficar mais horas conversando aqui, tem muita coisa para falar. Podemos ter outras conversas com também, certeza, vai ser um prazer. Com certeza. A metodologia OPI, ela foi criada em 2001, eu era professor titular da cadeira de projeto de vida num grande colégio aqui na Zona Oeste de São Paulo, ligado à Rede Pé Unesco. E a partir das vivências que eu tinha naquela escola, em que eu ensinava os alunos sobre autoconhecimento, inteligência emocional, valores, autoestima, escolha profissional, atitude empreendedora, eu tive um estalo de que esse trabalho não podia ficar em uma escola só. Né? E aí, solitariamente, ali de maneira bem empreendedora, fui procurando parcerias, até que eu conheci a Teenager, que são meus sócios até hoje, e eles procuravam um trabalho realmente transformador, inovador para as escolas. A gente uniu forças. Depois veio a Silvana Pepe, que hoje é nossa diretora-geral, e resumindo uma longa história de 15 anos, quando a gente atingiu a marca aí de 100 mil alunos no Brasil todo, a gente precisava de uma grande editora para cuidar de toda a parte logística, edição, enfim, ir para um outro momento. Aí foi que, com a sorte que Deus proporciona para quem acorda cedo e trabalha duro, a FTD abraçou essa causa, porque já fazia parte dos valores maristas, deixar um legado positivo para o mundo. E o fato é que hoje a gente tem mais de 200 mil alunos em mais de 1000 escolas no Brasil todo. Isso me deixa muito feliz, muito encantado, porque a gente está ensinando essa meninada a sonhar. A mais do que sonhar, é transformar sonhos em projetos. Projetos de vida, com vida, para a vida, são alunos de educação infantil ao 3º ano do ensino médio. A gente tem o livro Como Ensinar Bem para o Professor, a gente tem uma série de ações de orientação para as famílias e a partir também de toda essa experiência e desse acontecimento ano passado, em que eu fui quase que cobrado diariamente para escrever sobre essa questão do mimo, da superproteção, do enfraquecimento do caráter das nossas crianças, que eu decidi escrever sobre a síndrome do imperador. Aí foi uma feliz parceria entre a editora FTD e a editora Autêntica, que abraçaram essa temática em 3 meses, eu acho que é um tempo bem recorde, o livro está pronto e me deixou muito, muito, muito feliz, porque a gente fala sobre as competências socioemocionais, a lição de casa da família, ou seja, o que os pais podem ajudar a desenvolver empatia, trabalho em equipe, cidadania, senso de grupo,
prazer do conhecimento, análise crítica da realidade. Então tem dicas bem práticas de como é que o pai ou a mãe podem fazer o trabalho deles em relação às competências socioemocionais. Tem um capítulo sobre direitos e deveres dos pais em relação com a escola. Hoje você vai num hospital, você tem ali direitos e deveres do paciente. Colocar na porta da escola isso aí. Exatamente, mas essa é a ideia. Você vai num hospital, você tem ali direitos e deveres. Cadê isso na relação da escola? De novo, não adianta ficar ressentido ou achar que o pai tinha que saber, não. Então tem uma proposta, o pai pode isso aqui não pode. A gente tem ali uma série de dicas, mais de 100 dicas práticas sobre como ajudar a contribuição, como trazer uma contribuição para o pai e para a mãe de hoje, que tem uma criança, que tem um adolescente, que está indo para essa postura da criança que é impulsiva, irritadiça, ingrata, insatisfeita, que é inadequada, que é inconstante, instável, imatura, são todos os 10 Is do imperador. Essa criança que está indo por esse mau caminho, que vai ser uma criança infeliz, provavelmente chata, ansiosa, birrenta, gastona, mimada, superprotetora, imperadora, provavelmente ansiosa, depressiva e talvez até drogada, porque não aprendeu, não estou fazendo aqui terrorismo, mas ela não aprendeu a se gerir de dentro para fora, ela não tem empoderamento efetivo, ela é dependente de algo ou de alguém para ser feliz. Então o livro traz toda essa reflexão, dá uma chacoalhada e um convite para que os pais sejam os alfas da casa, menos legais e mais leais. A gente precisa de adultos mais leais. Leais a si, leais à escola, leais aos combinados do casamento e leais a Deus. Porque o que ele espera de nós? Luz. Quando a gente nasceu, a gente veio da luz. Independente da religião de você que está ouvindo a gente, e mesmo se você não tiver uma religião, tudo que a gente quer é ter uma pessoa com brilho no olho, uma pessoa iluminada, um profissional brilhante. E se é isso que você quer para os seus alunos, para os seus filhos, tenho certeza que a partir do livro e de todo o planejamento pedagógico que a gente fez para as escolas poderem, ao adotar, e essa vem uma notícia boa, as escolas elas podem adotar na lista de material, porque tem o livro de matemática, física e química, tem o livro da família, porque como ele é para crianças e adolescentes, esse livro eu já tenho mais de 12 escolas que já decidiram adotar, e eu quero ter sim 1 milhão de alunos, Roberto Carlos quer ter 1 milhão de amigos, eu quero ter sim 1 milhão de famílias que estejam envolvidas com uma educação mais empoderada. Bacana. Isso tudo, para encontrar mais informações, a gente encontra no site? É muito simples. Tem o site www.asindromedoimperador.com.br, tem o meu site que é leofreiman.com.br, tem o site da FTD, ftd.com.br. Em qualquer um desses endereços vai ter ali como comprar, vai ter ali informações. E no blog A Síndrome do Imperador tem trechos de entrevistas, vai ter o link desse nosso papo aqui também. Espero que em breve, que agora eu estou aqui ansioso para ver como ficou, que eu espero que tenha ficado muito gostoso, e muito mais informações além do meu Instagram, Facebook e tudo mais. Muito obrigado, Léo, pela participação, tá? Por compartilhar toda essa informação. Esse é um daqueles episódios que são densos, que você precisa dar uma pausinha, beber uma água, refletir sobre o assunto. É aquele episódio que você vai ouvir, ficar quietinho um pouquinho depois, refletindo sobre o que você pode fazer, o que você pode mudar, o que você precisa mudar, o que você precisa acrescentar. Mande a sua opinião, as suas percepções, a sua história também através do e-mail contato@papodeeducador.com.br. Deixe seu comentário nesse post, fale conosco através das redes sociais, mande sinal de fumaça, mas compartilhe com a gente, compartilhe conosco, né? Vamos criar essa grande comunidade virtual de aprendizagem, de educadores, de professores que compartilham aí as suas dores e as suas alegrias também. Todos os links que o Léo falou. Léo, já foi lançado o livro ou está sendo lançado agora na feira? O livro oficialmente vai ser lançado agora 18 de junho na Livraria Cultura do Shopping Guatemi, e depois com certeza a gente vai ter mais uma série de outros grandes eventos. Aqui na feira a gente anuncia a efetivação desse livro. Ontem ele foi para a gráfica com muita alegria e um tanto de lágrimas, porque é um parto mesmo, né? A gente falou de gestação, é uma loucura a hora que você vê o livro, a capa, ele ficando pronto, é muito mágico, mas eu vou te falar que esse livro me deu muita alegria, porque eu vejo como as crianças de hoje estão infelizes nesta ideia atabalhoada e meio atrapalhada de fazer o filho a qualquer custo. A vida fica valendo quase nada, e quando você ama coisas e usa pessoas, você inverte a ordem natural das coisas. A gente precisa sensibilizar os pais para amar
as pessoas e usar das coisas para o bem comum. E eles, sensibilizados disso, podem ter uma chance de educar pessoas inteiras, íntegras, humanas e humanizadoras, que é o que a gente quer, é o que a gente precisa no mundo hoje. Todos os links, inclusive, se você está ouvindo quando você estiver ouvindo esse episódio, dá uma olhada no nosso post, porque o livro, se ele já estiver disponível, aliás, assim que o livro estiver disponível, eu vou colocar o link também para que você possa adquirir esse livro. Então, Sérgio, obrigadão pela sua parceria de sempre. Eu que agradeço, né? Um prazer estar aqui com o Léo e com você, Damione, dividindo essa mesa aqui e essa conversa aqui. Muito obrigado pelo convite. E eu quero deixar, falando de agradecimento, um agradecimento especial para Carol Bessa, que nos conectou, nos permitiu esse papo gostoso. Já foi super bacana para mim poder já ir esquentando os neurônios para a palestra daqui a pouquinho. Obrigado, viu, Carol, pela possibilidade da gente ter esse papo. E a vocês que fizeram perguntas instigantes, inteligentes, sempre gostoso a gente cutucar a cabeça em busca de caminhos. Muito obrigado também à editora FTD por ter cedido esse espaço. Nós estamos nesse momento dentro do stand, né, na área VIP do stand da FTD, tendo essa conversa. Obrigado, Carol, por ter intermediado essa nossa discussão. Obrigado, Léo. Primeira vez, não a última, com certeza. O podcast está sempre de portas abertas. E obrigado para você que está nos ouvindo também. E nos encontramos no próximo episódio. Tchau, tchau. A edição desse podcast foi feita por bancodecerebros.com.br. Podcast Papo de Educador.